Para um novo começo, precisamos de uma nova mente e um novo coração. Essa foi uma das mensagens ditas por Leonardo Boff durante a palestra sobre os desafios da sucessão rural do semiárido, no segundo encontro de jovens rurais do semiárido brasileiro. É perceber que no meio dessa crise que afeta o país inteiro, os jovens não se deixaram contaminar. Mantiveram a alegria, mantiveram o sinal de protesto, mantiveram o espírito de mudança e até de revolução, no sentido de mudar as raízes que atingem o nosso país. Isso anima uma pessoa idosa como eu, ver que tem sementes, tem gente que são protagonistas de um outro tipo de Brasil. Isso me alegra, me conforta e reforça a caminhada que eu faço pelo Brasil afora, falando sobre direitos humanos, democracia, sobre um outro tipo de Brasil mais fraterno, mais amigo da vida e mais respeitador dos direitos de todos. Leonardo Boff nasceu em Concórdia, Santa Catarina, e se tornou um dos maiores representantes da teologia da libertação. Foi professor e publicou vários livros. Hoje, com 80 anos, carrega na bagagem uma riqueza de conhecimento, sempre preocupado com a realidade do jovem no semiárido. É compreender que o semiárido não é uma savana, não é uma espécie de deserto, mas é um bioma que tem muita riqueza. Então eles têm que ser os guardiães da natureza, aqueles que, como na Bíblia se diz, que cuidam e guardam daquele pedaço de terra que Deus confiou a vocês. Então o meu apelo é que eles fiquem no campo, incorporem novos conhecimentos, tecnologias sociais e façam produzir daquela riqueza que está lá presente. Outra questão preocupante e de fundamental importância citada pelo teólogo durante a palestra foi sobre os impactos ambientais causados pelo ser humano. Ele alertou que as consequências podem ser desastrosas. Olha, a juventude deve tomar consciência que sobre nós pesam ameaças que podem significar o fim da espécie. Se utilizarem as armas nucleares que já estão construídas, nós vamos desaparecer e não vai ter vida no planeta. Então isso é um fato real que pode acontecer dentro de poucos dias, dependendo de um louco como Trump ou de um imperador e um czar tipo Putin, ou alguém enlouquecido como o ditador da Coreia do Norte. Então, esse é um dado de realidade, devemos considerar isso. Mas isso não deve desmobilizar as pessoas no trabalho do dia a dia. Saber que há um horizonte ameaçador, mas a nossa tarefa é melhorar aqui. Se não podemos realizar as grandes utopias, podemos melhorar a realidade, fazer que seja mais justa, que a natureza seja mais cuidada, que as pessoas tenham a vida um pouco melhor. Leonardo Boff ainda fez uma análise do cenário político e social do país, principalmente sobre a luta e a garantia dos direitos dos menos favorecidos. A importância das políticas públicas, primeiro, é reforçar aquilo que o povo já faz há muitos e muitos anos, porque ele acumulou experiência e um saber, e esse saber geralmente não é valorizado pelas universidades, pelas instâncias oficiais, e é um saber de experiências feito, então deve ser valorizado. E os projetos devem incorporar esse saber, fazer que eles não sejam só beneficiários dos investimentos, mas eles sejam participantes nas decisões, no controle, na forma de como é montado o projeto, de tal maneira que se sintam sujeitos do processo e não apenas objeto de forças que vêm de fora com programas já montados e é colocado em cima deles. Mas é necessário, sim,
que a gente ajude a natureza, porque a natureza é extremamente rica, mas quando sobrevêm as grandes secas e falta de água, aí é importante que o Estado entre e reforce a natureza para ela manter a vitalidade, e basta 3, 4 dias de chuva para revelar um paraíso terrenal que está escondido debaixo daquela seca. Então, eu acho que devemos combinar as duas coisas. A organização popular, o saber popular, com o saber oficial, com a intervenção das instâncias de governo. Ao final da palestra, Leonardo Boff atendeu aos admiradores do seu trabalho e ainda deixou uma mensagem para a juventude. Cuidem da terra, lutem, resistam e não percam a esperança. Nunca perder a esperança. Um jovem que já não sonha, deixou de ser jovem, ficou velho, e um velho que já tem mais miragens do que sonhos. Então é importante ter um sonho, uma utopia, que podemos mudar o país, que a realidade pode ser transformada para melhor. Se vocês não fizerem isso, nós mais idosos iremos sofrer muito mais. E com a energia, a alegria, a força de vocês, especialmente o entusiasmo que vocês revelam, temos a esperança e a certeza que o Brasil é maior que sua crise. E vamos sair, através da luta de vocês, com um Brasil mais democrático, mais fraterno, mais amante da vida. E eu acredito que vocês, jovens, são os primeiros protagonistas de um outro tipo de Brasil, mais justo, mais participativo, mais cuidadoso da Mãe Terra e mais aberto ao mundo, assumindo a responsabilidade que ele tem de manter viva a Mãe Terra.